Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Lance 707. O programa Lance 707 é um programa onde eu esclareço as dúvidas da minha audiência. Ontem eu postei aqui para vocês um comentário falando aí sobre um imóvel que ele foi arrematado por um valor fantástico, né? Se eu não me engano, o valor dele lá era 101 mil reais. E ele valia assim, tranquilo ali, ó, uns 100, 100 não, valia assim, ó, mais de 200 ele vale aquele apartamento, viu? E onde que fica esse apartamento? Esse apartamento, ele fica ali no Saboó, em Santos. E o que deixou ele nesse valor específico? Quando você faz a pesquisa, você tem que se aprofundar, não são vários fatores que levam aí a questão da sua decisão, na tomada aí da decisão em fazer a arrematação. E o que eu fiz? Eu fiz a pesquisa, a questão dos pontos a serem checados, eles tinham sido checados. Uma coisa nele que assusta bastante, inclusive o Marcelo, ele postou aqui esse comentário, ele colocou que era a questão do Laudêmio. Bom dia, Marcelo, eu acabei de falar de você, você aparece aqui na live, meu, tudo bem? Então, uma das coisas que impacta aqui foi o que o Marcelo comentou, a questão do Laudêmio, né? Então, isso realmente assim deixa as pessoas com mais receio, né? Realmente aí você acaba limitando bastante na questão da arrematação para as pessoas que moram ali na região e que entendem desse assunto, né? Esse imóvel, para você ter uma ideia, esse imóvel ele fica numa região, numa área de marinha. E só para você ter uma ideia, lá não tem praia. O que tem é o seguinte, ele fica próximo do Porto de Santos. Inclusive tem um muro gigantesco ali e tudo mais, você não tem acesso à praia fácil ali. Mas enfim, esse condomínio específico ele está muito próximo do centro ali de Santos. Ele está num lugar privilegiado, em poucos minutos você está ali na região do centro. E eu já tive um apartamento lá, nesse condomínio. Eu, mais ou menos aí uns 5 anos atrás, mais ou menos. E só para vocês terem uma ideia do contexto geral, quando eu comprei esse imóvel, eu paguei nele, foi 76 mil reais, se eu não me engano aproximadamente, e eu vendi ele por 150 esse imóvel. E, claro, teve aí uma rentabilidade bem interessante. O lugar é um lugar bem popular, sabe? É um lugar popular, é periférico, né? Hoje já a questão ali do bairro ele já está bem desenvolvido, tem bastante comércio lá perto, entendeu? Então, assim, essa questão da localização dele está uma localização bem privilegiada. E Marcelo, quer entrar ao vivo aqui? Quer fazer alguma pergunta? Então, essa questão do Laudêmio, ele assusta. E por que ele foi arrematado pelo preço, por esse valor aí? Por que ele foi arrematado barato? Espera aí que eu vou te chamar, então a gente já fala isso ao vivo aqui com o Marcelo. Espera aí, Marcelo. Fala, Marcelo. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá as coisas aí? Ah, tudo ok. Tô com uma pequena conjuntivite aqui hoje, mas tá tudo ok. Ah, legal. Então, você estava me falando lá, você colocou lá a sua opinião sobre aquele imóvel, né? Por que ele saiu barato, né? E aí você Então, colocou que era por causa do Laudêmio, né, Marcelo? isso, eu achei bem interessante aquele exemplo que você colocou,
eu tomei até a liberdade de reproduzir aquela imagem e mandar para alguns amigos meus fazendo a mesma pergunta, sabe? Que Inclusive, legal. ainda não vi se alguém já respondeu, tá certo? Até citei lá, falei, ó, tomei a liberdade de pegar aqui um material do Rogério Gomide, do Instagram, para a gente praticar um pouquinho, né? Porque eu acho que assim, o pessoal que tá acompanhando, estudando leilão, eu acho que a prática é importante, né, Rogério? Concorda comigo? Você já tem uma grande experiência nisso, eu já tenho alguma experiência também. Acho que a prática é muito importante. Aí eu comento muito com o pessoal que a gente deve praticar, nem que seja de maneira simulada. Então, ler um edital, ler uma matrícula, olhar para uma situação específica, como se a gente estivesse arrematando, eu acho que faz muita diferença, né? E eu faço isso várias vezes. Eu faço isso, sei lá, eu analiso, já comentei com o pessoal, por semana eu dou uma olhada, nem que seja breve, em 30, 40, 50 imóveis, né? E eu acho que a prática ela leva, né, a uma evolução, né? Sim, é verdade. E ainda mais assim, na hora que você fala do seu dinheiro, né? Se você Exatamente. assim, não está envolvendo o seu dinheiro, mas você está praticando, você pelo menos está Isso. treinando É, e o risco ainda você não está correndo, né? exatamente, E exatamente. aí, a partir É, do momento que você treinou bastante, aí você vai para jogo, né? exatamente. E aí tem aquela máxima de aprender com os erros dos outros, né? Sim, Eu acho muito interessante a gente ter a oportunidade de, claro, a gente também vai errar e vai aprender, mas se a gente puder aprender com os erros dos outros, né? Para isso que existem as biografias, né? O que é uma biografia? A gente vai ler sobre a vida de alguém, não importa se a gente admira ou não aquela pessoa, mas você vai ver a vida dela contada por ela e vai ver ali os pontos onde ela acha que ela errou, onde que ela acertou, qual foi o desenrolar daqueles fatos, né? E, por exemplo, esse caso verdade. do Laudêmio, eu acho muito interessante, porque há pouco tempo eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Uhum. E eu moro em Minas Gerais, aqui eu acho que a gente não tem isso, não sei, pode ser que tenha em algum local, né? Mas eu acho que aqui a gente não tem. Então eu me interesso muito por esse assunto porque assim, não é uma coisa comum aqui pra gente, né? Mas de qualquer maneira, a gente pode ser surpreendido uma hora por coisas desse tipo ou até piores, né? E só para você ter uma ideia, Marcelo, eu já tive um apartamento lá nesse condomínio, você acredita? Entendi. Ah, isso é Aí o que interessante. que aconteceu? Aí o que que aconteceu? Quando eu comprei uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? E eu comprei, mas eu não tinha analisado outros riscos que eu descobri agora que tinha, você acredita? Entendi. Não, não, com certeza, E é. nesse bairro, por exemplo, lá, lembra que a gente falou de uma vez a gente citou cemitério? Lembro, de lembro um- sim. E aí lá tem um cemitério. E aí eu Entendi. conversando com o corretor, até foi bem interessante essa conversa que eu tive com o corretor. Ele pegou, ele falou o seguinte, né? Conversando com ele, eu falei, tem alguma coisa que deprecia, né, o imóvel lá na região? Aí ele me deu todas as dicas, né? Falou, ó, o bloco tal, dá o bloco tal, é pior. E aí eu falei, tem a questão do cemitério também. Eu falei, pô, olha só, na prática, eu estava vendo o negócio do cemitério. Eu falei, ó, tem uns que a sala é virada para o cemitério. Aí eu perguntei para ele, você compraria lá? Eu falei, bicho, eu não quero nem de graça. Aí ele falou, já pensou? Ele pegou e falou, eu não quero ficar olhando pro pessoal que foi lá não, meu. Aí até brinquei com ele, vai que te inspira, né? Aí ele falou, não, não, não quero saber disso não. É interessante, sim. Até por falar nisso, Rogério, se me permite, foi na semana passada, eu estava com um corretor e um casal, né, potencial comprador de um imóvel. E o corretor me chamou meio que às pressas, né, para acompanhar uma visita, porque ele achava que tinha um potencial bom de fechar negócio, né? Então eu fui. E aí eu falei assim com ele, mas não dava para marcar essa visita para outro dia, né? Você me avisou muito em cima da hora. Ele falou assim, não, é porque eu estou aproveitando que o cliente já está indo no bairro e ele já vai ver outros imóveis. Então eu queria aproveitar, né, o momento do comprador, né, que ele está disposto a olhar, ele está interessado, já que ele vai ver alguns imóveis, o seu imóvel está na mesma rua. Então se você pudesse ir junto, então eu fui, né? E quando a gente entrou lá, eles chegaram um pouquinho antes de mim, né? Aí, quando eu mostrei onde era o bloco, né, do apartamento, a primeira coisa que o corretor falou com ele foi o seguinte: você vê aqui uma vantagem desse apartamento, porque ele está mais afastado da área de festa, da área gourmet do prédio. Então é um apartamento mais tranquilo. E outra vantagem é que
as janelas dele são viradas para o fundo, então, né, evita o barulho da rua, e não tem janela de frente para outro apartamento, né, porque não tem outro bloco em frente, né. Então, assim, são pequenas coisas que, assim, o tempo inteiro a gente aprende, né. Eu estava junto com o corretor, observando o trabalho dele. É uma situação que eu não precisava ter ido, eu poderia ter falado com ele, não, eu não vou gastar esse combustível, não vou perder meu tempo, isso era à noite, né, início da noite. Eu me desloquei aí cerca de 30 quilômetros para ir lá acompanhar. Eu podia simplesmente ter falado com ele, não, toca isso sozinho, né? Vai lá. Só que, assim, uma chance da gente estar sempre aprendendo, a gente aprende com o cliente, a gente aprende com o colega de trabalho, com o corretor, com o comprador, a gente vai aprendendo com todo mundo, né? Assim, foi interessante que a gente foi ver esse imóvel e já era o início da noite e esse imóvel não está com a energia elétrica ligada, né? E eu avisei isso para o Nossa, foi corretor, à ele falou noite? assim, Você foi lá? era o início da noite, era Ah, 6h30, um horário assim, né? Aí eu comentei com ele falou assim, não tem problema nenhum não, eu já estou acostumado com isso, a gente põe as luzes do celular e tudo, e quando o cliente gosta, ele, se for o caso, ele vai pedir para voltar aqui durante o dia, entendeu? E se ele não entendi. gostar, não adianta, você pode ter luz, você pode ter tudo, claro que era bom ter luz, né? Mas dá para ter uma ideia, ele conhece a região, pelo imóvel, mesmo sem luz, a gente iluminando com o celular, ele vai conseguir ter uma noção. E realmente, assim, dos imóveis que ele viu, foi o que ele mais gostou, sabe? E estou até aguardando Entendi. aí a aprovação de financiamento dele na Caixa, né, para a gente continuar com a negociação. Então a gente está sempre aprendendo, né, Rogério? Acho que faz parte isso aí, né? Ah, e você estava falando sobre esse imóvel. Semana passada eu fui mostrar um imóvel também. E é engraçado também essa questão, né? Porque você tem que achar o cliente certo para o imóvel certo, né? Exatamente, Tem exatamente. um imóvel que eu fui mostrar, ele fica no último andar, é um MRV, e então ó, é a escada, né? Aí Entendi. muitas pessoas falam assim, ah, o último andar é difícil de vender por causa da escada, não sei o quê, tal, né? Aí eu peguei, nesse condomínio, eu tava com dois apartamentos lá, né? Eu tinha um no térreo e outro no quarto andar, né? Aí eu levei os dois, né? Não, sabe na hora que você fala assim, ó, ele vai comprar o térreo, né? Aí eu falei, mostrei os dois, não, eu quero o quarto andar. Nossa, o quarto andar é maravilhoso, olha a vista dele, olha não sei o quê e tal. É que aí é a expectativa nossa, né? A gente não Né, sabe com qual que é a certeza. expectativa do outro, né? Exatamente. E esse imóvel aí, por coincidência, ele é um MRV também, e ele é um imóvel de terceiro andar, sabe? Sei, E é sei, interessante, né? Eu estava até pensando sobre isso esses dias. Eu, particularmente, não gosto de térreo, sabe? sei. Eu brinco que, assim, eu só acho legal o térreo quando tem área privativa. Porque Entendi. térreo sem área privativa, para mim, é uma casa piorada, né? É uma casa com gente em cima, né? Você tem os problemas de um condomínio sem o benefício da casa, né? Mas isso é pessoal, tem gente que adora térreo, né? E É também, verdade. assim, não é só gostar, né? Por exemplo, um colega meu que arrematou um imóvel onde eu tenho um apartamento, ele arrematou o térreo. E aí esse imóvel tem alguns problemas, a varanda dele fica de frente para o estacionamento, né? Então tem algumas questões. Também está perto da área de piscina, a área de festa, né? Tem alguns inconvenientes. Aí eu estava conversando um dia com esse rapaz, ele falou assim comigo, esse imóvel meu aqui, ele é pior do que o que você arrematou. Mas ele tem o seu nicho, né? Esse imóvel é bom para quem? Esse imóvel é bom para um idoso, esse imóvel é bom para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, né? E a gente tem muito isso, parece que não, mas a gente tem muito pessoa que às vezes tem algum problema no joelho, que tem dificuldade de subir escada, né? Não só idosos, né? É, eventualmente até para um cadeirante, né? Esse imóvel é interessante. Então, assim, a gente é interessante ver isso, né? Porque nem todo mundo quer a mesma coisa, né? Sabe Verdade. uma coisa que eu gosto de imóvel mais alto? É. Até no quarto andar eu não sei se chega a fazer efeito, sabe? Mas eu já morei, por exemplo, num 15º andar de um prédio e observava uma coisa muito interessante. Não chegava mosquito nesse andar. Ah, Os é? imóveis muito altos, né? Parece que os mosquitos eles não conseguem voar a essa altura por causa do vento, sei lá o quê. Então, assim, às vezes ficava a cidade inteira reclamando de pernilongo, de mosquito, e eu morava no 15º andar, aí a gente brincava lá no prédio e falou assim, não, aqui só tem mosquito em duas situações.
ou quando o mosquito sobe pelo elevador, e realmente era verdade, às vezes aparecia um ou Verdade, outro verdade. que vinha pelo elevador, ou então aqueles, eu não sei o nome, tem aquelas, umas moscas que ficam em lâmpada, sabe? Que às vezes dá, Sei, sei. parece que meio que uma Tipo praga, e mariposa, elas, né? tipo uma mariposa. Isso aí vinha, é um inseto maior um pouco, né? Parece que ele consegue voar mais alto, né? Ele fica muito, inclusive, perto de lâmpada de poste na rua, né? Iluminação É pública. verdade. Então, o que acontecia nesse apartamento era essa praga da mariposa, que isso acontecia uma, duas vezes ao ano só, né? E acontecia na cidade toda. E esse mosquito que a gente brincava que era o mosquito pernilongo que subiu o elevador, né? Mas era muito tranquilo. O quarto andar acho que não chega a ser tanto, não, mas eu também acredito que tem menos do que, por exemplo, quem está no térreo, né? E nessas Verdade. épocas aí de dengue, etc., né? Isso pode ser um bom argumento também, né? É interessante, né? Nossa, e como, né? Eu morei já E, no 14º andar já também, Marcelo. entendi. E lá E também o acontecia isso, não quarto, tinha é, pernilongo. o quarto, eu tenho uma amiga que mora no quarto. Sabe uma das vantagens que ela fala né, um prédio de 4 andares, quem mora no último andar, ela brinca, fala assim, ó, o meu apartamento, ele é isolado do prédio. Por quê? Porque ninguém fica passando na porta do meu apartamento para ir em outro apartamento, exceto meu vizinho do lado. Né? Então ela fica falando, vocês que moram aí embaixo, todo mundo que entra no prédio passa na sua porta. Você ouve barulho de gente pisando o dia inteiro, né? Sempre tem gente rondando a sua porta, a chance do cachorro do vizinho fazer xixi na sua porta, né? E o meu está no último andar, então assim, só eu e o meu vizinho vimos aqui. Tanto que essa pessoa, ela cuida daquela parte ali comum do prédio, né? Em frente ao apartamento dela, ela põe um vaso de flor, tá sempre muito cuidado. Ela fala assim, não, aqui dá para fazer isso, porque aqui é quase como se fosse meu, né? É uma área do É prédio, verdade, mas passa as pouca pessoas gente não ali na frente, acessam né? aqui, então eu fico mais isolado um pouquinho, com mais à vontade, tem menos incômodo, menos barulho, né? Então, assim, cada coisa Verdade, tem, né? Tem é verdade. sua vantagem, né? Verdade. E esse apartamento, Marcelo, esse apartamento de Santos que eu estava te falando, sabe o que que aconteceu lá umas 2 semanas antes do leilão? Teve uma enchente lá, meu. Não sei se você acompanhou nos noticiários. Santos passou por um. Acompanhei, acompanhei. Então, assim, ó, teve, né, várias ruas alagadas e tudo mais. Então, aí o que aconteceu? Eu dei uma vasculhada lá, né? Inclusive, eu liguei num comércio lá na região, né? E aí, conversando Entendi. com essa pessoa, ele começou a comentar, falou, e as ruas aí encheram? Eu falei, encheu, né? Encheu aqui e tal, foi crítico. Ele falou, tem um córrego aqui perto que ele não costuma encher, mas ele encheu. Ele falou, ele Entendi. encheu. Aí eu falei para ele, né? Falei, mas e aí? Se você fosse comprar um apartamento lá, você compraria? Aí ele falou, olha, eu não compraria porque eu não gosto de apartamento, mas se eu gostasse de apartamento, eu morava lá numa boa. Porque o Entendi. bairro é tranquilo e tal, e outra, não é... Tem lugares aqui, ele falou, tem lugares aqui em Santos que, meu, caiu uma gota enche. Não é o caso dali. Ali, pô, foi muita chuva e tal. Então, ó, isso aí, nessa informação você já pega, ó, vai ter pouca concorrência. Com certeza. Acaba afastando um pouco as pessoas, né? É, a pessoa não entende que aquilo é sazonal, né? E é É, muito é. sazonal, né? Porque a chuva que deu lá, aí em Minas também, acho que vocês sofreram bastante Não, também, né? aqui foi pesado. Aqui para você ter ideia, um dos shoppings aqui mais conceituados da cidade, o teto dele abriu, quebrou o teto e molhou lá dentro e caiu um pedaço do teto, entendeu? Um dos shoppings mais elegantes da cidade. E uma Nossa, das avenidas aqui da cidade, que fica em torno de um córrego, o asfalto praticamente não existe mais, a avenida está fechada, sabe? Ela nossa, está fechada desde aí, o que já deve ter mais de 30 dias, um pouco mais. A avenida está fechada, porque assim, o asfalto de baixa qualidade, vem aquela chuva, né, enorme, absurda, então realmente lavou, arrancou tudo. Então, assim, aquela pessoa que mora naquela avenida, eu sempre brinquei, eu falo, é louco, né? Tem que dar um jeito de sair dali. Agora, tem gente que mora bem acima e a água chegou dessa vez. Dessa vez foi muito feio. Então, realmente acontece isso. A gente tem que saber distinguir um pouquinho, né? Uma coisa está do lado do córrego, do lado do rio, quase dentro dele. Outra coisa é um local que eventualmente pode ter um problema, né? Isso aí, qualquer local praticamente pode acontecer, né? verdade. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa da Sabesp, né? Ele estava comentando assim o nível, né, do rio e o quanto de metro que é pouco, né? Ele falou, se Uhum. tiver 20 metros ali, não é nada. Ele falou, quando vem uma,
Exatamente. com chuva, nossa, a chance de ter alagamento é alta, né? Aham, Aí ele comentou sobre a distância da margem, o quanto nível tem que ter no mínimo, né? Onde eu moro aqui é um local bem alto, sabe? Eu não tenho nem ideia de quantos metros, mas eu vou te dizer aqui que eu devo estar aí a mais de 200, 300 metros de altura do curso d'água que tem aqui perto, né? Então eu estou bem alto. Ah, Mas eu tenho, vamos dizer, um local um pouquinho mais alto do que onde eu estou, né? E na rua onde eu moro, é uma casa, no passado já houve problema, porque justamente essa água que desce, né, do local mais alto do bairro, mesmo eu estando muito, né, longe do curso d'água, mas já aconteceu de essa água entrar em algumas casas. Aí na época a prefeitura fez uma galeria, né, e assim, até então resolveu o problema. Isso deve ter aí talvez 30 anos, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, quando chove muito, né, a gente vê a água descendo das partes mais altas, então desce bastante água na rua e a tampa, né, que a gente chama de poço de visita, né? Eu sou engenheiro, tem hora que a gente usa termo técnico e não sabe o termo comum. Não é o bueiro, aquilo que fica no meio da rua, aquela tampa redonda, né? sei. Aquelas tampas, quando chove muito, elas costumam se soltar, então fica até perigoso, né? Porque fica aquele buraco, os carros passam, pode trombar naquela tampa. E como é uma E galeria aquela muito tampa é de aço, grande, é pesado pra aquela caramba, né? tampa é de aço, e é uma galeria muito grande, então a pressão, né, que vem da água, ela joga aquela tampa para cima, entendeu? Então isso acontece algumas vezes no ano. Mas assim, se você visitar aqui, você nunca vai falar que é um local que tem problema com chuva. E realmente não tem, mas eventualmente qualquer lugar pode ter, né? E no passado, Verdade. como eu te disse antes dessa galeria, já teve. Inclusive, minha esposa conta aqui, tem um local, um quarteirão da nossa casa, que hoje é uma praça. Esse local se tornou uma praça justamente porque foi alagado uma época, né? E aí a prefeitura foi e parece que indenizou o pessoal e pegou essa área para ela. Era um canteiro de obras durante alguns anos, recentemente virou uma praça. Então, assim, é um lote onde moravam pessoas e essa casa foi destruída com água de chuva. E a gente está num local bem alto, bem longe do rio aqui, que é o Arrudas, né, que tem na região aqui. Como eu te falei, a gente está mais de 300, 400 metros mais alto do que o nível do rio. Então, realmente, a água do rio não chega, mas a água que cai, né, na parte mais alta do bairro acaba podendo acumular. Percurso, né? Pode fazer um É, estrago, né? então, assim, a chance de ter um problema é muito pequena, mas não é zero, né? Mas não é Sim, é zero. verdade. E a questão do imóvel que você mostrou lá, Marcelo? O que que virou? Foi quando? E qual deles? Ah, aquele que você estava falando do Esse que eu apartamento. comentei, né? Não, isso foi É. semana passada, se eu não me engano, foi na quinta-feira, né? Então eu conversei com o casal, eles gostaram muito do imóvel, me coloquei à disposição para a gente negociar alguma coisa para fechar, né? Conversei com o corretor também, o corretor foi e me ligou, eu acho que foi no sábado, se eu não me engano, ele me ligou de novo e ele só me falou assim, ó, dá preferência para mim porque, como eu te falei, esse pessoal é conhecido meu, mas eu ainda preciso aprovar o crédito deles na Caixa, né? Então a gente está nesse processo e isso leva um tempinho, né? Então eu só queria te pedir para dar preferência para mim, não fechar com ninguém enquanto isso, porque você pode achar, né, que a pessoa sumiu, tá sem dar notícia e tal. Falou, ó, ele está muito interessado, acho que a gente vai fechar e deixa só a gente dar andamento nos documentos aí agora. Aí ele falou, acredito que em uma semana ou um pouco mais a gente volta a conversar para a gente tentar partir para o fechamento, né? Legal. E aí, assim, tinha outras pessoas interessadas nesse imóvel antes do carnaval, mas aí veio o carnaval, parece que dá uma quebrada, o brasileiro meio que esquece o que está fazendo, né? Então, É. assim, pode ser que volte alguma coisa lá, alguém que já tinha visto antes, né? Mas é aquela história, dar preferência é muito relativo, né? Quem chega primeiro com a proposta firme, né? A gente tende a avaliar, né? Então, eu falei com ele, não, segura aqui dentro do possível, né? Dentro do possível, eu dou sim a preferência. E se alguém me ligar, eu ligo para ele e falo, ó, vamos tentar fechar logo, porque tem mais de um interessado, né? Acho que não dá para ser Legal. muito diferente disso, né? E hoje você está trabalhando em casa, Marcelo? Não, eu vou ao médico daqui a pouquinho, mas eu vou ver, inclusive eu não sei nem se eu vou trabalhar, porque pela conjuntivite tá pouco, né? Mas o médico recomendou ontem sair do trabalho e ele pediu
para ir na clínica dele, ao invés de ir no hospital, porque ele estava no hospital à tarde, por causa do coronavírus, né? Para evitar um pouco frequentar o hospital, né? Então ele falou, não, vai amanhã cedo na minha clínica e a gente avalia, então eu não sei se ele... Parece que já está melhorando bem a conjuntivite. Talvez ele ainda não vai me deixar trabalhar hoje. Vamos ver. Legal. É. Então tá joia, Marcelo. Bom, quero te agradecer, meu. Obrigado aí pela participação e por compartilhar aqui a sua experiência também, cara. Não, eu que agradeço e queria elogiar aí esse trabalho que você está fazendo, que é um trabalho muito bonito. E eu também tento trabalhar nessa linha de envolver mais as pessoas, né? Para trazer mesmo mais para a parte prática, né? Porque é legal a gente ter acesso à informação e a gente ouvir ou ler, né? Mas eu acho assim, a gente vai aprendendo mesmo na hora que a gente começa a fazer, né? A gente começa lá, como eu comentei, pegar um documento, começar a ler, pegar um imóvel para visitar, conversar com o corretor, conversar com, né? Vamos imaginar assim, vamos simular, né? Chega para um colega de trabalho e fala assim, ó, se eu tivesse um apartamento em determinado local, você se interessaria em comprar esse apartamento, né? Para a gente sondar o mercado, ver como é que é o mundo real, né? Tem pessoas que a gente acha assim que tem Tem uma pessoas que a frase gente tem uma frase do Confúcio que eu acho muito legal. Ele fala: quando eu vejo, eu entendo, e quando eu faço, eu aprendo, né? eu já vi essa frase, é muito legal mesmo. É Muito meio que por legal. aí mesmo. É meio que por aí mesmo, né? A gente lembra também o Oscar, jogador de basquete, né? O Mão Santa, que ele fala assim que quando ele conseguiu alguns títulos importantes aí, viraram para ele e falaram assim, Oscar, você é um predestinado. Aí ele fala que quase bateu no cara, né? Ele falou assim, predestinado nada, você não sabe que eu fico 2 horas treinando depois do treino e chego em casa com a mão doendo, exausto, morto, e que eu fiz isso durante mais de 20 anos, e você vira e fala que eu sou predestinado, né? Ninguém vê o quanto você já treinou, né? Exatamente, exatamente. Legal. Então é Bom, aquela história, Marcelo, né? mais uma vez, obrigado, viu, pela participação. E, meu, boa sorte por aí também, meu. Ok, obrigado. Boa sorte para você. Tamo juntos aí. Um abraço. Falou, obrigado, um abraço. Bom, pessoal, vamos finalizando aqui a live de hoje. E até o próximo lance na quinta-feira, que vai ser à noite, às 7h07 da noite. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais.